lidar com essas questões, que são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, lá em Provérbios 27, e o versículo 4, diz assim: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Antes de nós começarmos essa explanação, eu vou pedir para você que está nos ouvindo e está nos assistindo para ter um momento de oração, de orientação e graça do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, muito obrigado a Deus por essa tarde que estamos começando aqui nesta rádio. Muito obrigado pelos irmãos, ó Deus, que estão, muitos deles almoçando nesta hora e sintonizado nessa rádio, ó Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor derrame graça, paz. Esse dia tão especial para nós, que é o dia do Senhor, um dia de descanso, um dia de adoração, um dia de glorificação do Teu nome. Mas nós sabemos que muitos irmãos não estão nas suas casas, estão trabalhando, estão, ó Deus, lutando pelo pão de cada dia, e que esses possam também, Senhor, ser agraciados, abençoados por Ti nesse momento. Senhor, fale aos nossos corações, abençoa, meu Pai, esta rádio, Deus, com toda sorte de bênção, meu Deus. Nós cremos que o nosso irmão Nelson tem vários projetos no seu coração, vários objetivos, e que todos sejam alcançados para a glória do Senhor. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor usou ele como instrumento nesse lugar. Eu agradeço a vida dele, agradeço a vida do nosso irmão Alessander, um companheiro, um amigo, um guerreiro, um instrumento nas tuas mãos, que o Senhor tem preparado, lapidado, e que esses nossos irmãos possam, junto comigo, contribuir com esta palavra, com essa mensagem, que eles possam dar, ó Deus, testemunhos também daquilo que for falado, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A sabedoria está em receber do Teu Espírito, não está no homem, não está na carne, não está nas nossas atitudes e ações, mas no agir e no poder do Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, eu estava lendo um livro e o autor do livro, então, ele vai tocar nesse assunto sobre a questão da inveja. Eu não sei se você talvez tenha uma outra tradução na sua Bíblia. Eu vou ler esse mesmo versículo agora em outra tradução. Uma é na Viva e outra na Nova Tradução da Linguagem de hoje. O mesmo versículo que eu li diz assim, ó: o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Olha a outra tradução que diz assim: a inveja é mais perigosa e cruel do que a ira e o ódio. Então, eu lendo esse livro, e esse pastor que escreveu esse livro, ele disse que ele estava dando uma palestra numa convenção, muitas para mulheres, na verdade, tinha 3.000 mulheres naquele lugar. E diz que ele começa a sua palestra da seguinte maneira: quem é que já foi vítima da inveja? Levante a mão. Ele diz que rapidamente 95% das pessoas levantavam a mão. 95% daquele auditório com 3.000 mulheres já tinham sido vítimas da inveja. Aí ele diz assim: então eu vou fazer uma outra pergunta. Agora, quantas pessoas aqui nesse lugar já invejaram alguém? Aí, por surpresa dele, ninguém levantou a mão. Ele disse: olha, o cálculo então não está fechando. Ele falou: o cálculo não está fechando, porque se você é invejado e ninguém inveja ninguém, então alguma coisa está errada. Na verdade, queridos, esta palavra que nós vamos ministrar nessa tarde é um perigo muito grande que ronda os nossos corações. Assim como nós somos, sim, vítimas da inveja, em alguns momentos nós também caímos nessa armadilha.
E por que ninguém está isento disso? Porque o Senhor Jesus diz que isso faz parte do coração do homem. E eu vou pedir para o Alessandro ler um texto aqui para vocês só entenderem que é um fato que Jesus falou. Marcos, o capítulo 7, o versículo 21 e 22. Nosso irmão Alessandro está aqui para nos ajudar. Ele vai ler esse texto. Olha o que Jesus fala nesse texto de Marcos 7, 21 e 22. Então, Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Interessante que Jesus coloca dentro desse contexto, ele fala que dentro do coração do homem está ali também a inveja. Então, que você entenda, meu ouvinte, meu amado irmão, você que talvez não professe nenhuma religião, ou até mesmo é apenas um simpatizante com o Evangelho, é que a inveja é uma questão de nós tomarmos muito cuidado, porque talvez sem eu perceber, eu estou criando um sentimento no meu coração de inveja. E um dos problemas que acontece conosco é que nós não sabemos identificar quando é que realmente está acontecendo a inveja. Nós, às vezes, confundimos ciúmes com inveja. Por que há uma confusão? Porque o ciúmes tem a ver com algo que é seu. Você já deve ter escutado muito sobre isso. A mãe do fulano tem ciúmes dele. O pai tem ciúmes do filho ou da filha. O filho está com ciúmes da mãe. Então, é algo que faz parte da vida dele, é dele, e ele sente ciúmes. O que é o ciúmes? O ciúmes é querer proteger uma pessoa de alguns perigos. O grande problema dos ciúmes é quando ele se torna opressor e excessivo. Então, o que acontece? As pessoas elas começam a sentir um ciúmes tão grande que às vezes sufocam as pessoas. Tipo assim, o filho não pode ir para lugar nenhum, o filho não pode olhar para ninguém, ou o pai começa a tratar a filha de maneira já meia dura, porque há uma proteção excessiva. Então, ciúmes que protege é algo bom, porque a Bíblia mesmo diz que Deus, que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quando nós começamos a inclinar o coração para algumas coisas, que ele percebe que está trocando Cristo por aquilo, diz a Bíblia, o apóstolo Tiago diz que Deus, então, o Espírito Santo sente ciúmes de nós. Por quê? Porque nós somos propriedade de Deus. Nós somos protegidos por Ele. Então não confunda inveja com ciúmes. Outra coisa que acontece muito é a ambição. Nós confundimos ambição com inveja. O que é a ambição? A ambição é eu querer uma coisa ou chegar em um lugar que alguém que está num nível maior do que eu está. Tipo assim, isso é normal, qualquer pessoa sente isso. Vamos supor que você está numa empresa e você vê o seu chefe, ou o seu líder, ou o presidente da empresa, e você percebe que há oportunidades e há uma chance para você chegar naquele posto. Aí você começa a ter essa ambição, você começa a lutar por isso. Até aí não é um problema. O problema é quando você torna a ambição um pecado de não criar ou não seguir regras, não seguir limites. Tipo assim, vale tudo para mim chegar lá. Então não importa se eu vou prejudicar uma pessoa, o que eu vou fazer. Então a ambição começa a se tornar algo perverso. Eu vou chegar lá, custe o que custar. Esse é um problema muito grave com relação à ambição. Mas todos nós temos algumas ambições na vida. Todos nós pensamos em querer melhorar. Outro problema que nós, às vezes, confundimos também é a cobiça com a inveja. Vocês sabem que os próprios 10 mandamentos, ele nos repreende com relação a isso. O que é a cobiça? É você querer ter aquilo que é do outro. É por isso que lá em
em Êxodo 20, 17, diz assim, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo. A casa é do teu próximo, não é tua. E continua o texto, não cobiçarás a mulher do teu próximo, porque a mulher é do teu próximo, não é teu. Não cobiçará o servo, a serva, o boi, ó, as propriedades aí, o jumento, e tudo, ou qualquer coisa que pertencer ao seu próximo. Então, a cobiça de querer do que é do outro é um pecado que está até mesmo nos próprios 10 mandamentos. Agora, o que é a inveja, então, se ela não é nada disso? Eu, quando escutei isso, querido, foi muito interessante para mim aprender, entender e também me proteger sobre isso. A inveja não é querer ter o que é do outro, mas querer que o outro perca aquilo. Tipo assim, uma pessoa que tem inveja de você, ou inveja do seu marido, ela não quer simplesmente o seu marido. Como ela vê que você é feliz com o seu marido, ela quer que você perca o seu marido. Ela quer que o seu casamento se destrua. Aí, por quê? Porque às vezes ela não tem um marido que é tão carinhoso como o seu. Então ela não está almejando em querer ficar com o seu marido, mas dói nela de ver você bem com o seu marido, com a sua família, e assim também aqueles homens que têm a sua esposa. O invejoso, ele sempre quer o mal da pessoa, independente se aquilo vai ser dela ou vai pertencer a ela. Esse é o espírito de inveja. É isso que a Bíblia está condenando, que é um sentimento mais perigoso do que a ira e do furor. Imagina uma pessoa que está praticamente fumegando com uma boca, saindo fumaça pelas narinas. Diz o texto que a inveja é pior do que isso. Por quê? Porque ela é uma coisa que se esconde dentro do coração. Você não consegue identificar essa pessoa. Presta atenção no que eu vou falar. Eu estava estudando sobre isso e foi feita uma pesquisa, um estudo. Diz que os estudiosos pegaram pessoas e induziram elas a ter inveja. Pegaram lá uma quantidade de X de pessoa, e esses homens estudando, quem falou isso foi um neurologista, então, que trata sobre cabeça, né? Vocês sabem disso, e diz que eles ficaram surpresos do que acontece com um invejoso. E eles colocaram o seguinte: induziram aquelas pessoas a sentirem inveja e colocaram um aparelho na cabeça deles para saber em que parte da cabeça ou em que parte do cérebro iria se manifestar aquilo. E eles perceberam o seguinte, que quando uma pessoa sente inveja, tem uma parte do nosso cérebro, é onde estão nossas emoções de dor, de sofrimento e de angústia. Tipo assim, quando você perde alguém que você ama, quando alguém vai embora, quando você é decepcionada ou alguém te decepcionou e está sofrendo, está sentindo dor, um filho morreu, tem uma parte do cérebro que mostra o quanto você está profundamente angustiado. E esses especialistas perceberam que uma pessoa, quando está invejando, é essa parte do cérebro que é ativada. E aí eles fizeram o contrário, eles fizeram com que o invejoso sentisse alegria. Tipo assim, induziram alguém que o invejoso não gostasse e caísse numa desgraça. E aí já não é mais aquela parte do cérebro, diz que é uma outra parte do cérebro que ativa o ânimo, a alegria e o prazer, a motivação, a vontade de viver. E eles perceberam que quando o invejoso enxerga alguém que eles não gostam, o que eles querem o mal, essa parte do cérebro é que é ativada. Tipo assim, quando você ganha um grande prêmio, você tem uma grande conquista, é essa parte do cérebro que é ativada. E eles perceberam que o invejoso se regozija, ele se alegra, ele se anima quando alguém que ele detesta cai em desgraça. Eles ficaram impressionados. O neurologista falando isso, ele ficou assustado quando ele viu essa pesquisa. Então, para você tentar entender o perigo que nos rodeia, ou pessoas que você menos imagina
estão olhando para você e elas têm prazer, ou elas se renovam, ou elas se alegram, ou elas se criam objetivos na vida quando vê a sua desgraça. E quando você está bem, você causa dor no coração dela, você causa tristeza, angústia. E gostando ou não, nós vamos ter pessoas assim dentro da família, no trabalho. Triste dizer isso, dentro da própria igreja. E nós vamos analisar algumas questões bíblicas aqui, para você ver o perigo que é a inveja, que ela é comparada como um câncer que a pessoa tem dentro dela. A Bíblia chega a dizer, vou pedir para o Alessandro ler isso para nós, em Provérbios 14:30, olha o que vai dizer em Provérbios 14:30 sobre a inveja. Ele vai ler na tradução Ara, e depois eu vou ler numa outra tradução para você ver sobre esse assunto, o que a inveja é capaz de causar dentro do coração de uma pessoa. Então, o irmão vai ler para nós aqui. Provérbios, capítulo 14, no verso 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha só, queridos. A inveja vai apodrecendo os ossos da pessoa por dentro. É nesse contexto, é desse jeito que diz o nosso sábio Salomão sobre o invejoso. Olha o que vai dizer na tradução transformadora. Diz, a paz de espírito dá longa vida para a pessoa, mas a inveja acaba destruindo a saúde da pessoa. Você entende como esse mal causa para a pessoa que sente isso? E nós, então, temos que entender que se isso faz parte da humanidade, e nós vamos conviver sempre com pessoas assim, gostemos ou não, queira você ou não, aonde você estiver, isso vai acontecer, e você vai encontrar pessoa invejosa e invejosa à sua volta. Então, se é inevitável isso acontecer, nós temos que aprender a nos proteger sobre isso. E o que o interessante é que a Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia nos mostra como fazer isso. Às vezes, nós não levamos muito a sério essas questões. Tem muitas pessoas hoje que quase sem saber, e não tem essa vigilância, estão guardando pessoas dentro da sua casa, convidando pessoas para o seu convívio, que na verdade não querem o bem dela, não querem a saúde dela, não querem a felicidade da família dela, e são pessoas extremamente invejosas. Então, o que nós podemos fazer? Como então nos proteger da inveja, ou como você se protege da inveja e do invejoso? Como é que a gente pode fazer isso? Queridos, a inveja sempre é ativada, dizem que não tem uma especificação clara e concreta sobre isso, mas diz os especialistas que ela sempre acontece quando alguém está feliz. Então, vamos supor aqui que o nosso irmão Nelson, hoje ele está muito alegre, muito feliz, e ele começa a falar isso aqui na rádio. Pessoas que não querem ver o bem dele vão ficar muito angustiadas e muito tristes. Sempre acontece, quase sempre, diz o especialista, acontece quando alguém está feliz, alguém está realizado. Então, acontece isso. E aí a Bíblia vai nos mostrar, então, como eu posso me proteger contra a inveja e contra o invejoso. Primeira coisa que nós temos que entender é que se a alegria, se a nossa felicidade ativa o olhar do invejoso, então nós temos que aprender a evitar expor para qualquer pessoa a nossa felicidade. Nós temos que aprender a fazer isso. Temos que aprender. E a Bíblia nos ensina isso, de pessoas que se deram muito mal porque não tiveram sabedoria e prudência para isso. Eu não sei se você que está me ouvindo lembra ou sabe da história de José. José do Egito, ele passou
13 anos sofrendo, passando angústia, simplesmente porque ele não teve sabedoria e nem maturidade, porque era um jovem de 17 anos, de expor a sua alegria, expor a sua felicidade que está vivendo naquele contexto. Vamos ver um texto para você ver isso. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 7. Nosso irmão Alessandro está aqui, ele vai ler para nós. Atos, capítulo 7 e o verso 9. Você vai ver o que diz ali o texto. O diácono Estevão falando sobre esse patriarca. Olha o que ele vai dizer sobre José ali, sobre os patriarcas que eram os irmãos dele naquela época. Olha o que diz o texto. Atos capítulo 7 e o versículo 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Olha só, o texto diz para nós que tudo aconteceu na vida de José simplesmente por causa de uma coisa: porque os seus irmãos tinham inveja dele. E tinham tamanha inveja dele que eles não queriam vender somente José para o Egito. Mas venderam, mas a intenção deles era tirar a vida de José, era matar José. Se Rúben, naquele momento, não intervisse na situação, José teria perdido a vida. Porque, na verdade, esse sentimento que sente, a pessoa que é invejosa sente por nós ou por você, é que você morra, é que você perca a vida. Porque aí se concretiza, então, a maior alegria da vida dela. Porque enquanto você estiver vivo, você pode se recuperar novamente, né? Mesmo que você passe uma desgraça, mesmo que você tenha uma doença, você pode ser curado. Você perdeu o emprego, mas você pode voltar a arrumar um emprego. Agora, se você perder a vida, aí acabou, não tem o que fazer com relação àquilo. Então, entenda você que José, naquela inocência dele, ele recebia sonhos de Deus. O que ele fazia? Quando se reuniam os irmãos, todos eles em redor da mesa, ele contava seus sonhos. Mas com muita inocência no coração, com muita alegria, falava aquilo, e os sonhos eram de Deus, mas nos ouvidos dos irmãos causava inveja. Diz o texto, causava ódio. Diz o texto que chegou um momento que eles não conseguiam mais aguentar de olhar para José. A Bíblia diz que Jacó, então, faz uma túnica, né? Muito bonita, muito colorida. E diz que José usava aquela túnica dia e noite. Diz que ele não precisava nem para dormir. Diz que ia para o trabalho com a túnica, ele ia para as festas com a túnica, aonde o pai dele mandava, aonde ele ia com a túnica. Ele colocava aquilo para todo mundo ver, a alegria dele. Diz que os irmãos não suportavam ver José, e quando colocou aquela túnica, aí eles se corroíam por dentro de raiva, de ódio e de inveja. Então entenda, meu querido irmão e minha amada irmã, muito cuidado com aquilo que você expõe para as pessoas. Entenda você e entenda nós aqui da rádio, que nem todo mundo que é amigo seu no Facebook é realmente seu verdadeiro amigo. Nem sempre. Às vezes nós caímos nessa ilusão, ou caímos numa inocência, ou uma falta de maturidade da nossa parte, de achar que todo mundo, porque nos pediram amizade, são nossos amigos. Muitos estão ali só querendo ver como é que você está. E quando você coloca alguma coisa de muita felicidade na sua família, de muita alegria, pode ter certeza. Algumas pessoas, até trabalhos malignos, fazem contra você. Quando você compra um bem e coloca lá na rede social, muitas pessoas, dentro do coração dela, gostariam ou queriam que aquilo caísse em ruína, que você perdesse. Tanto que quando você coloca uma desgraça, é a alegria de muitos. Então entenda você, eu não estou dizendo aqui que você não tenha que ser uma pessoa que não vai viver mais, não vai falar nada para ninguém mais, não é isso. É que não exponha tudo que você tem de bom, de alegria, porque
vai causar um mal-estar em muita gente. Então evite, como disse o autor do livro, evite alguns inimigos, evite. Se você está feliz, se você está alegre, compartilhe com aqueles que se alegrarão com você, mas nem todo mundo terá esse mesmo sentimento. Então selecione algumas coisas que você acha que é saudável e outras que você sabe que não vai causar um bom olhar aos olhos das pessoas, principalmente aquelas que são invejosas. Não pense você que quando você está indo bem, todos os seus familiares estão alegres com você. Não. Alguns familiares ficam sentindo dores, pior do que dor de parto, é o que vai dizer os especialistas. É uma dor, uma angústia da alma. A pessoa não consegue dormir talvez algumas noites, porque você está feliz, porque você está alegre. Então toma cuidado de não expor tudo que você tem, ou as realizações, as conquistas que você está tendo, para as redes públicas, as redes sociais, porque isso é muito perigoso. Aqui um exemplo para nós de um homem que sofreu 13 anos. 13 anos. Aí você diz, mas isso era um plano de Deus. Não, o plano de Deus é que José se tornasse governador do Egito. Mas como ele ia chegar lá, isso já é uma outra jornada. Como aconteceu aquele fato, foi por aquelas vias que Deus levou José até lá. Mas poderia Deus levar de outra maneira. Mas por ele não ter prudência, por ele não ter sabedoria, por ele não ter maturidade, foi expondo tudo, e olha o que causou na vida dele. Então, meu querido, meu amado irmão, minha irmã, você que está me assistindo, você que está me escutando, se você disser para mim assim, mas eu não consigo, eu tenho que colocar tudo nas redes sociais, então quem tem problema é você, não é só a pessoa invejosa. Porque uma pessoa, ela deve ser feliz pela conquista, não porque os outros vão ficar bajulando ela com relação àquilo, não é? Uma mulher ou um homem, quando se veste e fica bonito e quer ficar bem apresentado, eu quero acreditar que é para o seu cônjuge, não é para os estranhos, para as pessoas de fora, né? Então, se eu não consigo lidar com isso, então quem tem problema sou eu estou com problema. Eu tenho que ter esse discernimento, saber, olha, isso daqui não vai trazer bons olhos para as pessoas que vão olhar, e talvez eu vou aí causar ou vou atrair maiores inimigos, planejando até a minha própria destruição. Então a primeira coisa que nós temos que tomar muito cuidado, é uma orientação de Deus, tome cuidado com o que você está colocando nas redes sociais. Você evite expor para todo mundo, para qualquer pessoa, as suas conquistas, as suas felicidades, as suas alegrias que está tendo, porque isso pode trazer problema para você. Causa no invejoso, mas ele pode tramar ou querer que você tenha um final drástico e triste. Segunda coisa, queridos, que a gente podemos nos proteger da inveja e do invejoso, vença os ataques do invejoso, e vai acontecer isso, com o silêncio. Com o silêncio. Porque o invejoso é o seguinte, querido, o invejoso, ele tem uma estratégia muito sábia. Você consegue até identificar a pessoa que está invejando você. Ele começa com um elogio e logo depois, se você cair na armadilha, ele vem te esfaqueando dos pés à cabeça. Ele é muito estratégico na situação. Vamos supor que eu seja uma pessoa que estou com inveja da rádio aqui do nosso irmão Nelson. Aí eu chego aqui e disse, olha, irmão Nelson, a sua rádio é muito, muito interessante, muito bonita a sua rádio. Aí o irmão Nelson se emociona e diz, muito obrigado, irmão. Mas ele não entendeu que eu estou invejando a rádio dele. Aí eu digo assim, mas ficaria bom se você trocasse os microfones. Aí o irmão Nelson, inocentemente, diz assim,
O que tem meus microfones, irmão? Ah, meus teus microfones são de péssima qualidade, cara. Você não viu a marca dos microfones? Os cabos são... eu nunca colocaria um cabo desse numa rádio como essa. E isso prejudica o seu computador, que não é de boa qualidade também. Aí eu começo a fazer uma crítica e abaixo, atrás da outra. No fundo, o primeiro elogio foi só para fisgar ele. Foi só para fisgar ele. E aí ele caiu na minha armadilha e eu começo a detonar tudo que trazia alegria para ele. Quando eu saio aqui desse ambiente, o irmão Nelson entra numa frustração e diz assim, rapaz, a minha rádio tem que mudar tudo, porque desde do microfone, dos cabos, você está entendendo? É uma estratégia do invejoso. Eu consegui, em poucos minutos, tirar a alegria do Nelson, de uma conquista que Deus deu para ele. Você está entendendo? O invejoso, ele tem essa estratégia. Ele diz, o seu carro é bonito, mas que pena que tem aquele arranhão do lado. Mas aonde? Aquele lá. Eu já vi também um quebradinho ali, mas daqui um pouquinho, seu carro virou um caco. Então, o que é isso? Mas, o invejoso conseguiu destruir a tua alegria em poucos minutos, porque no fundo, e quando você abaixa a cabeça, e quando você cai na estratégia dele, e você cai naquela fisgada que ele deu, você traz alegria para ele, e aquilo que era alegria para você virou uma frustração, uma tristeza. Aquilo que Deus deu para você com muito prazer, acabou o seu dia, porque o invejoso pode acabar o seu dia. Em poucos segundos ele pode acabar o seu dia. E olha só, queridos, olha só esse texto, que interessante esse texto. Vamos lá em Mateus, capítulo 27. O Alessandro vai ler para nós o 13 e o 14, depois ele vai ler o 18. Isso aqui é uma passagem do Senhor Jesus, para você tentar entender o que está acontecendo, toda a tramóia ali. Os irmãos que estão me ouvindo, você que está aí me escutando nessa rádio, me assistindo pelo Facebook, sabe que Jesus teve o julgamento mais injusto que existiu na face da terra, né? Jesus foi o julgamento mais injusto. Por que ele foi mais injusto? Porque ele foi sentenciado sem as provas, entendeu? Já viu? O julgamento sempre você colhe provas, depois sentencia, né? Jesus foi o contrário. Sentenciaram, depois agora vão conseguir as provas, entendeu? Porque sentenciado ele já está. Ele vai ser condenado, ele vai para a cruz, ele vai morrer e acabou. Agora vamos procurar provas para ver se nós conseguimos justificar a condenação. Assim foi feito com Jesus. E olha só, queridos, esse texto que o nosso irmão Alessandro vai ler, nós estamos diante, ele está diante de Pilatos. Se você dá uma pesquisada na história, Pilatos foi um dos homens mais perversos que existiram. Tanto que os historiadores ficam até meio assustados quando eles vejam, escutam e leiam sobre aquela história ali, do julgamento, como Pilatos estava tratando Jesus ali. E olha o que Pilatos consegue identificar. Sendo Pilatos um perverso, nas suas ações, suas atitudes, ele consegue ver por que Jesus está sendo condenado. Olha o que ele vai ler para nós aí, meu irmão. Mateus capítulo 27, versículo 13. 14 e depois o 18. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. 18. Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Ele está no julgamento, conversa com Jesus, e ele diz assim, tu não está escutando aí tanta acusação que eu estou falando sobre você? Tu não está entendendo que estão de todos os lados, e diz o texto que ele ficou em silêncio, não respondeu uma palavra. E o texto vai continuar e diz que Pilatos percebeu que os sacerdotes, que o sinédrio, todos entregaram Jesus para ele, para ser julgado, exclusivamente só por um motivo, que tinha inveja dele. Porque Jesus se destacava, se destacou e se destaca até hoje, e até hoje causa muita inveja. Na verdade é que até hoje muitos filósofos, muitos homens que se consideram sábios morrem de inveja de Jesus. Mas você entende, queridos, que Jesus percebeu que com aquela gente não adiantava conversar. Ele guardou silêncio.
ele diz o seguinte: deixa que Deus cumpra a sua vontade e realize o seu querer. E ele sabia, Jesus sabia, e nós sabemos, que a cruz era inevitável, que ele tinha que ir para a cruz. Para que nós hoje estivéssemos aqui, ele teve que passar pela cruz. E graças a Deus por isso, porque graças a Deus que ele não deu marcha ré, mas toda a trama existia por causa desse sentimento. Você entende? E Jesus só fez o bem a todos, diz o texto. Nunca, nem para os seus inimigos, nem para os seus inimigos. Até Judas, diz que quando Judas teve um encontro com ele, ali no Monte das Oliveiras, quando levou os homens para prender ele chamou Judas de amigo, porque vens amigo. A todo momento, Jesus sempre teve uma palavra de paz, de amor, de consolo. Mas isso causava uma inveja enlouquecida, perturbadora nos seus inimigos. E diz que Pilatos viu aquilo com maior clareza. Pilatos diz: mas não tem para que julgar esse homem? Por que julgar esse homem? Esse homem não fez nada, esse homem não fez nada. Esse homem nem se defende das acusações dele. Ele fica em silêncio. Em silêncio. Jesus então foi chicoteado, maltratado, envergonhado, foi para a cruz, porque aqueles homens ardiam dentro deles a inveja. Comia eles por dentro. E tiveram que conviver com Jesus 3 anos no ministério dele. E eles, diz que a todo momento só planejavam a morte de Jesus. Se você perceber todos os relatos que se eu te mostrar aqui, é óbvio que não tem como eu mostrar todos os relatos aqui, sempre está relacionado a isso, a esse espírito de querer ver a morte daquela pessoa, que ela perca aquilo. E o grande problema é quando não é o que você tem, é o que você é, porque Jesus não é o que ele possuía. Jesus nunca se apegou a nada material, tanto que ele foi nu, partiu nu, só as partes que eram necessárias ser cobertas foram, e ele morreu nu, sem nada. Ele não era apegado, mas sabe o que acontecia? É que estava em Jesus. É aí que é o problema. Tipo assim, querido, você ser uma pessoa, tem gente que é cheio de graça, não tem como, tem gente que é carismática. Já viu uma pessoa carismática? Uma pessoa carismática, que o sorriso dela é carismático, que as palavras dela são carismáticas. Tem pessoas cheias de misericórdia, as ações delas são cheias de misericórdia. Tipo assim, você não precisa nem pedir para ela. Quando você menos espera, ela age naturalmente. Aquilo está nela. Então ela não tem alguma coisa, não é uma propriedade, aquilo está nela. Aí, querido, só a morte, porque não tem como tu tirar isso dela. Porque isso está nela. É dela, Deus deu isso para ela. Com Jesus era assim, estava nele. Ele era cheio da presença de Deus, cheio da graça. Então entenda você meu ouvinte e nós aqui da rádio, as pessoas às vezes riam os dentes, simplesmente porque você dá um sorriso naturalmente, natural. É o seu sorriso, né? Você nasceu com isso. Deus lhe concedeu essa graça de ser desse jeito. Aquele que estende sempre a mão, já viu as pessoas que elas não podem ver alguém passando necessidade, que elas vão lá e estendem a mão, tiram da própria boca, deixam de comer para ajudar. Entenda e compreenda, algumas pessoas por dentro desejam até a morte daquela pessoa, a desgraça dela. E quando aquela pessoa está numa situação que é normal de todos nós passarmos, por uma necessidade, por uma doença, por uma perda, os invejosos estão jogando foguete e fazendo festa. Entendeu? Que coisa triste isso. E nós vamos ter que conviver com isso toda a nossa vida. Gostando você ou não. Gostando você. O sentimento que ela tem é que você não só perca as coisas que adquiriu e que foi abençoado, mas se isso é seu, é com você, está com você, faz parte da sua personalidade, ela quer ou ele quer que você morra.
que se destrua. Que você bata com o carro e morra toda a família de uma vez só. Eu analisando agora, me lembrando do Nabote Cavinha, né? Bateu inveja E Acabe, né? e Acabe, E Jezabel concretizou a maldade. a morte. Você viu? É a morte. É a morte. E é assim que funciona. Você quer ver um outro texto, para você ver que o que eu estou falando? E agora, presta atenção que eu vou ter para você aqui, meu ouvinte, e eu percebi que os irmãos já entenderam o espírito da coisa aqui na rádio, aqui o nosso irmão Nelson está até buscando textos aí bíblicos. Quanto maior a escala que você chegar na caminhada, ou mais alto no topo você chegar, maiores serão os invejosos. Então entenda e compreenda isso. Isso faz parte, e não tem como você fugir disso, do contexto da liderança. Todo líder, gostando ou não, ele será invejado. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. E quanto maior o nível que você chegar, maiores serão os adversários invejosos que você terá à sua volta. Gostando ou não, é assim que funciona. Então, se você está num cargo, numa empresa, e você lidera, entenda que alguns liderados seu, ou até líderes de outra equipe, têm inveja de você. Você quer ver um texto? Vamos pegar o Salmo aí, meu irmão. O irmão Alessandro aqui vai ler para nós o Salmo 106 e o versículo 16. Nós estamos falando de dois líderes de Israel. Dois líderes. Olha só o que o Salmo vai falar aí nesse texto. Salmo 106 e o versículo 16. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Olha só. E vocês sabem que Moisés não foi ameaçado uma vez só de morte, né? Naqueles 40 anos no deserto, Moisés só não morreu porque Deus sempre se manifestava quando isso acontecia. O próprio Arão, em dado momento, sentiu inveja de Moisés, Miriam, e aí Deus entra em ação. Diz que houve amotinação várias vezes no acampamento, simplesmente porque Moisés era o homem mais manso, mais pacífico. E alguns líderes e muitas pessoas do povo odiavam ele. Simplesmente porque ele estava fazendo o quê? A vontade de Deus. Porque nem Moisés queria ir. Ele não queria ir para o Egito. Ele não queria. Deus, se não força ele a ir para o Egito, ele não iria, porque tinha a vida dele, estava resolvido já, tinha 2 filhos, tinha uma esposa, estava bem ajeitada a vida dele já. Um homem com 80 anos está com a vida resolvida. E aí Deus chama Moisés então passa 40 anos no deserto por causa do povo rebelde, não é por causa dele, o povo incrédulo, o povo rebelde. E o povo destruiu ele, porque E o povo não deixaram ele... por causa de uma amotinação do povo, querendo água, né? E ele naquele momento, num momento de ira, num momento de sem discernimento, em vez de só tocar na rocha, porque essa era a ordem, ele vai lá e bate na rocha, mas você vê que quem está por detrás disso tudo é o povo, entendeu? Então, meus queridos, você percebe, é líder. Arão também foi invejado. Arão, apesar dos tropeços que tinha Arão, e tropeçou algumas vezes, mas ele era também alvo da inveja. Alvo da inveja. Então, sempre a pessoa está, Deus usando um sucesso na mão dele, e a pessoa, Davi, o rei não invejou-se, não... Queria fazer o quê? Destruir, matar. Tirar a vida dele. E isso foi até o último limite. Porque Saul só não consegue cumprir o seu intento porque Deus sempre interviu. Sempre interviu. É por isso que diz o texto sobre José, a inveja dos patriarcas contra ele, mas Deus era com ele. Ainda bem, graças ao Senhor, que a gente tem Deus do nosso lado, senão nós estaríamos perdidos. Senão nós estaríamos perdidos. Então, queridos, eu quero encerrar esta palavra. Eu falei aqui para os nossos amados irmãos e os ouvintes, que nos protegemos como, né? Evita expor a tua felicidade para qualquer rede social. Tome cuidado. Tem muitas pessoas que
estão ali se corroendo por dentro quando vê aquilo. E quando você for atacada pelo invejoso, vença com silêncio. Vença com silêncio. Não caia na armadilha. Não, o que ele quer é tirar a tua alegria, tirar a tua felicidade. O que ele quer é ver você de cabeça baixa. O que ele quer é que você chegou sorrindo e você saia chorando. Então, vença com o silêncio, como Jesus fez. Cumpriu o propósito dele com o seu silêncio. E agora eu quero encerrar, porque como isso é uma questão que tanto eu posso ser vítima, como eu também posso invejar as pessoas, então a Bíblia diz que nós temos que nos proteger disso. Temos que nos proteger. E como é que eu me protejo? Como é que eu começo a identificar, muitas das vezes, eu sinto um mal-estar com algumas questões ou com algumas pessoas? Eu tenho que tomar cuidado, porque pode estar criando ali, ou está surgindo ali, uma raiz, né? Uma fagulha de inveja. E a Bíblia nos ensina como nos proteger sobre isso. O irmão Alessandro vai ler para nós aqui Provérbios 23, 17. Olha o que diz o texto, Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Olha só, querido. Nós começamos a nossa palavra aqui, um escrito, né, de Salomão, e nós vamos encerrar com a palavra de Salomão. Diz, olha, diariamente, busque o temor de Deus. Busque a presença de Deus. Busque andar com Deus. Porque você fazendo isso, você vai deixar de ter inveja de pecadores, de coisas pecaminosas, que às vezes instigam o nosso coração. Aí você diz assim, não, mas pastor, isso é coisa de gente perdida, gente do mundo. Não, querido. O Salmo 73 e o verso 3 diz que um sacerdote, um homem que andava na presença de Deus, Asaf, olha o que ele vai dizer, e um homem de Deus, não há dúvida que ele é um homem de Deus. Olha o que ele diz no 73 e o verso 3 sobre essa questão. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Olha só. Se você continuar ler o texto, você vai perceber que num dado momento ele desperta. Ele diz, opa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Mas você entende que isso pode sim assaltar o nosso coração também. Pode sim. Então nós temos que tomar muito cuidado. E como é que Asaf saiu disso? E como é que nós saímos disso? É andar no temor de Deus. É andar no temor de Deus. Se Deus está usando fulano, glória a Deus, que Deus use o fulano, porque Deus quer usá-lo e que use com excelência e graça. Se Deus tem uma obra com Beltrano, glória a Deus, que Deus use. Se Deus está dando prosperidade, ou está abençoando, ou o fulano está feliz, ou arrumou um casamento, o jovem arrumou um casamento ali, alegre, e conheceu a pessoa da vida dela, glória a Deus. E quando nós andamos no temor, nós evitamos essa... Por isso que a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós começamos a ter sabedoria. Não nos pertence aquilo. Eu não tenho que guardar no meu coração nenhum sentimento que vá prejudicar o próximo, prejudicar o meu irmão, prejudicar o meu amigo, meu companheiro de trabalho, seja quem for. Não é isso que Deus quer. Tanto que a Bíblia diz o seguinte, olha o que a Bíblia diz, isso está em Provérbios também, que quando o meu adversário for punido, que Deus pune também, Deus em dado momento ele não tolera algumas coisas, Deus, ele é Deus de misericórdia, é de amor, é de bondade, mas, como diz o próprio apóstolo, né, a ele pertence toda a vingança, né, a ele pertence, diz enquanto ele pune, mas diz em Provérbios, se quando Deus agir com punição contra o meu adversário, e eu começar a me alegrar no meu coração, ele tira a punição. Ele tira a punição. Não é esse sentimento que eu tenho que sentir. De misericórdia. Diz assim, rapaz, fulano está colhendo o que plantou.
mas que Deus tenha misericórdia dele. Olhar para ele e dizer assim, olha, é triste quem segue esse caminho, quem busca esse caminho da desgraça, tá entendendo? Mas eu não posso jogar foguete e ficar me alegrando. Se assim fizer, diz que Deus então tira o juízo e a punição, porque ele não quer que brote esse sentimento em mim. Eu tenho que ter um olhar de misericórdia. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, é somente na presença de Deus, caminhar no temor do Senhor, em vida de oração, em vida de jejum, em leitura da palavra, em adoração, que eu consigo expurgar isso do meu coração, expelir isso para fora de mim, porque senão isso vai dominando a minha alma, e aí eu sinto inveja de qualquer um, de qualquer pessoa. Às vezes tem irmãos que têm inveja dos políticos, mas queridos, toma cuidado, não é todo político que é perverso, não é todo político que é mau caráter, mas é triste dizer que uma grande gama são. Agora, eles vão ter que responder sobre isso um dia, lá no juízo com Deus. Uns vão responder até aqui na terra, né? Mas eu não posso ficar invejando, eu não posso. Então, meu querido e meu amado irmão, é caminhar no temor, como diz a palavra. Diariamente, busque andar no temor de Deus. E eu digo isso, queridos, porque eu quero encerrar com esse versículo, que o apóstolo Tiago diz que aonde estiver esse sentimento, Tiago 3,16, olha o que diz o texto, Tiago 3,16, nosso irmão aí, Alessandro, vai ler para nós, 3,16. Tiago 3,16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha só, toda espécie de coisa ruim. Diz que toda. Imagina, o que tiver de ruim está lá, entendeu? Então a gente não pode permitir que isso invada os nossos lares, os nossos trabalhos. Não pode, porque da inveja surge o sentimento de facção, né? Aí começa a criar grupos facciosos, né? E isso pode acontecer dentro de uma igreja, pode acontecer dentro de uma família, pode acontecer dentro de uma instituição. Então, muito cuidado com esse sentimento perigoso. Por isso que a Bíblia diz que é pior do que o câncer. Nem o céu escapou. Nem o céu. Nem o céu. O próprio Satanás. É uma coisa assustadora. Pegou, sei como é que se inveja do Criador seu e formou rebelião. E formou rebelião. E levou uma terça parte. Você viu que o negócio é diabólico, é satânico. E se a gente alimentar isso, é tudo que o diabo quer. É tudo. Ele trouxe já, né? Já trouxe junto isso. Tá entendendo? Então, meu querido e meu amado irmão, muito cuidado. Tanto você sendo a vítima, porque, como nós dissemos aqui, os 2 pontos é sobre você sendo a vítima. Toma cuidado de expor as coisas. Vença o invejoso com o silêncio. Não caia na armadilha dele. Mas também tome cuidado para você não ser o ativo da história, né? Tome cuidado, porque nós, enquanto estivermos aqui na Terra, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós podemos destruir a nossa família, destruir os nossos sonhos, destruir tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E Deus não quer isso. Deus quer que eu tenha realmente um sentimento, como disse o apóstolo Paulo, tudo que é amável, tudo que é de respeito, tudo que é bom, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. É isso que Paulo quer de nós, é o que Deus quer de nós e falou através do apóstolo Paulo. Então, meu ouvinte, que Deus abençoe a sua vida, você que está aí almoçando, terminou o seu almoço, não caia nessa armadilha através dessas ações dos invejosos, mas também que você não seja que vai promover essas coisas também, né? Tome cuidado. Então a palavra é tanto para você que é vítima, como para você proteger o seu coração, para não ficar olhando
com os olhos invejosos, e Deus sabe. É um sentimento escondido, é um sentimento oculto, mas Deus sabe. Deus sabe. Amém, queridos? O irmão Alessandro está aqui, se quiser trazer alguma palavra sobre isso. O nosso irmão Nelson também está aqui, fique à vontade. Então, né, irmãos, tem que, na verdade, sempre perceber, é claro que diante da vontade do Senhor, por isso ele está falando, procurar sempre orar, sempre levar, sempre ler as Escrituras, né? Que com certeza é a única forma de nós nos proteger e também nós não sermos o autor também dessa inveja, né? Porque a Bíblia está recheada de palavras de inveja, então se nós abrirmos ela diariamente, nós vamos volta e meia nos deparar com isso, né? Então acho que isso é importante, que a gente possa pensar nesse assunto, que a gente possa ter discernimento, né? Através da sabedoria que vem do Senhor, na verdade, né? Amém. Porque às vezes nós estamos muito enganados naquilo que nós podemos ou deixamos ou fazemos, né? Porque nós muitas vezes achamos que é por nosso mérito, por nossa vontade, e nossa vontade é carnal, todo mundo sabe, né? E às vezes nós nos perdemos numa caminhada por causa dessas coisas. Quantos ministérios acabaram por causa da inveja? Quantas pessoas se destruíram por causa disso? Achando que a grama do vizinho era mais verde que a nossa grama, né? Ou que nós nem grama tivéssemos, na verdade, né? Então, irmãos, a gente precisa realmente ter esse cuidado e ter esse temor no Senhor, porque se nós confessamos que nós cremos, né, no seu Filho Jesus Cristo, então nós precisamos praticar, nós precisamos estudar, nós precisamos buscar todo instante, né, a sabedoria e as instruções de Deus para as nossas vidas, que essa palavra possa ter abençoado a vida dos nossos ouvintes e também as nossas aqui no estúdio, nesta rádio. É isso que eu queria deixar aqui com os irmãos. Então, nosso irmão Nelson aí, se quiser também contribuir com alguma palavra, pode falar. Os irmãos aí, agradeço, né, irmãos, aí, esse trabalho, a obra maravilhosa, sobre a qual nosso irmão trouxe esse estudo aí, uma bênção de Deus, ouvir Deus mesmo operando, falando, porque as pessoas, né, que estão nos ouvindo, precisam às vezes ouvir algo, né, irmãos, que de Deus sobre a sua vida, para poder ter um escape, né? Um escape. E esse é o escape, irmãos, do céu, para que nós temos de evitar, né, irmãos? Evitar. Isso que trouxe muito bem. Eu agradeço, que Deus abençoe, né? Que Deus é bom restaurando. Nós tivemos aqui o apoio